Filho, eu acho que você não está bem. Acho que é melhor você tomar um remédio. Toma esse remedinho. Vai te fazer bem. Não, não precisa, mãe. Eu vou melhorar. Filho, você não está melhorando. Sua febre não está baixando. É melhor você tomar esse aqui. Não precisa, mãe. Eu vou melhorar. Você sabe que eu não consigo tomar comprimido. 40 graus, você tá muito doente, filho. Você precisa tomar remédio. Ah, mãe, não precisa. Eu vou melhorar. Filho, eu trouxe na colher pra você. Você precisa tomar. Filho, toma, filho. Você precisa. Filho, eu avisei. Agora vai ter que ser essa. É no braço, né? Filho. Não teve jeito. Israel foi obrigado a tomar o remédio. E este é o tema da lição dessa semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, pois nós estamos quase alcançando a marca de 1000 inscritos. E só para lembrar que quando alcançarmos essa marca, nós iremos sortear 2 dessas canecas. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, corre, se inscreve aí, que ainda dá tempo, né? E você pode nos acompanhar no Instagram, Lamed148, onde também nós vamos colocar as regras para você concorrer a essas canecas. E agora, vamos para a sessão Abraços. Nosso abraço de hoje vai para o pessoal lá de Vitória da Conquista e também para a igreja de Franca. Beijo para vocês! E agora, vamos para o vídeo. Você já recebeu uma carta de alguém? A história desta semana está exatamente no capítulo 29 de Jeremias e é uma carta que ele mandou para um grupo que já havia sido levado para a Babilônia. Eles, na verdade, tinham sido deportados de Judá para a Babilônia. Quem estava entre essas pessoas? O rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, alguns líderes de Jerusalém e Judá, artífices e artesãos que representavam mão de obra qualificada. Essa carta foi levada em mãos. Você sabe por quem? Ela foi levada por Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, personagens já conhecidos que você pode ver nesse vídeo aqui. E o que dizia aquela carta? Jeremias estava dizendo para o povo que aquele castigo teria um prazo de duração. Então eles deveriam aproveitar o melhor que a cidade oferecia. Eles deveriam construir casas e plantar jardins, deveriam casar e ter filhos, inclusive escolher já os genros e as noras daqueles filhos. Eles deveriam se multiplicar e eles deveriam fazer a cidade prosperar e inclusive orar por ela. Isso não era algo comum, natural. Quando você vai a um lugar que você não pretende ficar, normalmente você não pensa em dar o melhor de si. Mas a promessa de Deus era que eles deveriam fazer o melhor, que eles deveriam representar também a Deus ali, e Deus os abençoaria. Contextualizando. Enquanto isso, o rei Zedequias, que começou a reinar com 21 anos, estava reinando em Judá em submissão ao rei da Babilônia. E por causa disso, ele tinha confiança de Nabucodonosor. E se ele tivesse obedecido aos conselhos do profeta Jeremias, ele teria facilitado a vida de todos, até daqueles que já estavam cativos na Babilônia. Mas em vez disso, Zedequias e o povo preferiram acreditar nas profecias agradáveis que diziam que aquilo logo passaria e eles voltariam a ser o povo escolhido, especial de Deus. Existiam vários falsos profetas, tanto em Judá quanto na Babilônia. Mas na Babilônia existiam 2 específicos que viviam uma vida muito corrupta e começaram a espalhar fake news, dando falsas esperanças para o povo. Mas Jeremias deu um ultimato para eles. Eles ficaram com tanta raiva que começaram a incentivar o povo a fazer exatamente o contrário do que Deus tinha ordenado. A profecia de Jeremias para eles é que eles cairiam nas mãos de Nabucodonosor e seriam executados. E é claro,
essa profecia se cumpriu. Deus disse que o exílio duraria 70 anos. E esse era exatamente o tempo necessário para que o remédio fizesse efeito sobre o povo de Judá. Mas Deus tinha bons planos para eles. Veja só o texto-chave dessa semana, que também é o texto favorito da minha mãe. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu gosto muito desse texto porque é o que Deus diz para cada um de nós hoje também. Mas o que aconteceria com aqueles que não dessem ouvidos às ordens e aos conselhos que estavam sendo dados por Deus? Eles seriam castigados com guerra, fome, peste, e Deus os trataria como figos intragáveis. É a expressão que a Bíblia usa. Eles seriam objeto de zombaria para todas as nações. O melhor mesmo era que eles obedecessem e que eles aceitassem o remédio que Deus estava oferecendo. Jeremias continuava a aconselhar o povo e ao rei para se submeterem à Babilônia. Mas em certa ocasião, alguns embaixadores de nações que também estavam submissas à Babilônia começaram a propor para o rei para eles se juntarem e tentarem fazer uma revolta contra a Babilônia. Foi nessa circunstância que Deus mandou que Jeremias pegasse um jugo de madeira, colocasse sobre o seu pescoço como uma ilustração clara de que eles deveriam se submeter à Babilônia. O poder dado a Nabucodonosor tinha sido dado pelo próprio Deus, e Deus disse que eles serviriam a Nabucodonosor, a seu filho e a seu neto. O período seria de 70 anos, não tinha conversa, esse era o tempo. No livro Os Ungidos, no capítulo 36, fala exatamente sobre o que era essa submissão, o que ela representava. Diz assim: a submissão ao rei de Babilônia era o castigo mais leve que um Deus misericordioso poderia enviar a um povo tão rebelde. Mas se eles se rebelassem contra isso, experimentariam o peso total de seus castigos. Até os embaixadores que participaram dessa reunião entre as nações ficaram extremamente espantados ao saber da vontade de Deus revelada por meio de Jeremias. Até os embaixadores das outras nações tiveram essa reação. Mas até parece mentira que um cara safado, um cara pilantra chamado Ananias, que queria ganhar o favor do rei, começou a fazer profecias agradáveis, dizendo que o próprio Senhor tinha dito para ele dizer essas coisas, que em 2 anos Deus quebraria o jugo de Nabucodonosor e tudo voltaria ao normal. Jeremias avisou: olha, lembrem-se dos profetas, Oséias, Abacuque, tudo que eles falaram se cumpriu. Não caiam nessa conversa, não é assim que as coisas funcionam. Nós podemos perceber como foi sério essa falsa profecia e como foi, digamos, uma blasfêmia, porque o profeta Ananias, dizendo coisas falsas, usava a expressão "o Senhor disse". As palavras Senhor é o nome de Deus, Yahweh, é um nome tão sagrado para os judeus que eles tentam não dizer com o máximo possível de tão sagrado que é. E ao ele usar essa expressão dizendo que Yahweh pediu para ele falar essas coisas, ele estava cometendo uma blasfêmia gigante. Jeremias disse: olha, profeta que diz coisas boas, ele só é considerado verdadeiro se aquilo de fato acontecer. Quando Jeremias falou isso, Ananias ficou louco da vida. Ele pegou aquele jugo que estava no pescoço de Jeremias e quebrou. E falou assim: é isso que o Senhor disse que vai fazer com o jugo de Nabucodonosor. Em 2 anos, tudo voltará ao normal. Pra quê? Depois de ouvir isso, Jeremias simplesmente se calou e saiu de cena. Deus depois deu uma outra mensagem para ele, dizendo assim: diga a Ananias que ele quebrou um jugo de madeira, mas no lugar dele vou colocar um jugo de ferro. E não só em Judá, mas em todas essas nações. Todas elas se submeterão a Nabucodonosor. E tinha mais. Ele virou para Ananias e disse: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá porque pregou rebelião contra o Senhor.
E a Bíblia nos diz que 2 meses depois, Ananias morreu cumprindo a profecia que Jeremias havia feito a respeito dele. Voltando à história, todo esse burburinho e agitação que os falsos profetas fizeram chegou até a Babilônia. E o rei Zedequias, com medo de perder o cargo, ele foi junto com um príncipe a centenas de quilômetros de onde ele estava para refazer o seu voto com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, então, fez ele jurar em nome do Senhor, do Deus de Israel. E ele fez assim. A essa altura, Nabucodonosor já tinha um pouco de conhecimento a respeito do Deus de Israel, por meio de Daniel e seus amigos. Se Zedequias tivesse cumprido sua promessa, aquilo seria mais uma força, mais uma influência em favor da autoridade do poder de Deus para Nabucodonosor. Mas, infelizmente, Zedequias não cumpriu sua promessa. É isso aí, Mateus. O melhor mesmo é a gente tomar o remédio que Deus está nos dando. Às vezes começa com aquele pequenininho e é bom que a gente aceite logo porque vai ser para o nosso bem, é para a nossa cura, é para a nossa restauração. Enquanto Deus levantou Jeremias ali para o povo de Judá, em Jerusalém, ele também levantou alguém lá em Babilônia para ajudar, para animar os que tinham sido deportados. Foi o profeta Ezequiel. Depois você pode ler a respeito dele. Tem muitas coisas interessantes que Deus revelou para ele ali e que também ajudou o povo. E a lição tá aí. Vamos ver quais são as aplicações, né? E que lições a gente pode tirar para a nossa vida. Aplicações. Se Jeremias vivesse em nossos dias, que tratamento as pessoas teriam dado a ele? Será que o considerariam o hater de Judá só porque ele estava dando uma mensagem que não era a que eles queriam ouvir? Será que ele seria cancelado das redes sociais pois sua mensagem não era politicamente correta? Ou até parecia intolerância? Mesmo em nosso meio, como as pessoas reagem quando você se posiciona a uma ideia contrária ao que a maioria pensa? O povo estava confundindo a mensagem de Deus com a opinião de Jeremias. E o mesmo acontece hoje. Muitas vezes a gente se posiciona dizendo que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto e as pessoas olham para a gente como se a gente estivesse sendo arrogante, sendo preconceituoso. A gente precisa considerar essas lições. 3 liçõezinhas para a gente fechar. A disciplina de Deus muitas vezes pode ser desagradável e amarga, mas é sempre o melhor jeito de trazer a cura. Segunda lição. Tentar fugir das consequências ou negar o que aconteceu só traz uma sensação falsa de autoconfiança. Quando as pessoas fabricam soluções para o problema, o pecado só se torna maior. Terceira lição. O modo como nós reagimos à disciplina de Deus mostra quem realmente somos e como é verdadeiramente o nosso relacionamento com Deus. E lembre-se, Deus é como um pai que disciplina o filho que ele ama. É isso aí. Nossa lição acabou por aqui e a gente se vê semana que vem.